Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai descobrir muita coisa, muita informação. Mas tem uma informação aqui em Gênesis 1, 2, que é aquilo que vai ser o tema central do nosso mês, que é a criação da família. Como Deus criou a família, como Ele fez, aonde Ele colocou, o que Ele esperava da família. Portanto, eu quero pensar com vocês durante esse mês acerca da família. E hoje, nesse primeiro momento, eu vou levar você a compreender como Deus já no início, Ele criou, Ele oportunizou para todos nós, porque na verdade, quando Deus criou a humanidade ali em Adão e Eva, Ele olhou para a humanidade como um todo, e aquele seria o destino de todos nós. E Deus criou um ambiente perfeito, perfeito. Eu quero olhar com você alguns textos de Gênesis, no início da Bíblia, e quero mostrar para você algumas coisas interessantes, porque o relato bíblico de Gênesis, no início da palavra, ele sugere um ambiente de extrema perfeição. É lógico que eu não vou conseguir aqui, né, traduzir toda a beleza da criação para você em uma mensagem, mas eu resolvi destacar alguns pontos que no meu entendimento são muito importantes e que eles estão aqui no texto de Gênesis, no início da palavra de Deus. Eu enxergo que nesse ambiente perfeito, de extrema perfeição, eu enxergo beleza. Gênesis capítulo 1, versículo 31, após Deus criar todas as coisas, e após Ele criar o homem e a mulher, Deus disse, olha, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Eu gostaria que você percebesse, um Deus todo-poderoso, que ao final da sua criação, Ele olha e fala, não ficou bom, não, ficou muito bom. Eu enxergo aqui um Deus satisfeito com a criação, e uma criação perfeita. E é bom que a gente entenda que essa criação que foi feita por Deus, foi feita do nada. Uma palavra latina para descrever como Deus fez o universo é ex nihilo. Ex nihilo é o quê? Do nada, a partir do nada. Não tem matéria-prima para se fazer. A Bíblia vai dizer que a terra, ela era sem forma, ela era vazia e escura. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis 1, 2, agora pensa em alguma coisa aí, sem forma, pensa em alguma coisa vazia, e pensa em alguma coisa em um ambiente totalmente escuro. Essa é a matéria-prima que Deus usou para criar o universo, para criar a terra em que nós moramos, do nada, através da sua palavra. Então, nós olhamos para o relato do livro de Gênesis, e acreditando na palavra de Deus, nós cremos um Deus todo-poderoso, que criou tudo de uma maneira muito bela, né, mais bela possível, e criou do nada. Mas eu não vejo só beleza, eu vejo muito mais do que isso, eu vejo organização. Se você perceber, existem, já no relato do livro de Gênesis, está aqui, ó, Gênesis 1, 14 até o 18, eu coloco alguns detalhes do texto aqui para você. Diz a palavra assim, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Eu enxergo aqui organização, eu enxergo leis da natureza, que Deus na sua criação, do nada, Ele estabelece. É muito interessante você ver como existe organização no universo. Eu não estou falando da Terra, eu estou falando do universo, como existe organização no universo. Parece que existe uma lei pré-determinada, que nada sai do lugar.
Nenhum planeta, de repente, sai da sua órbita, sai do seu lugar. Nenhuma estrela sai do seu lugar. Nenhum cometa, ele de repente, ele muda a sua trajetória e causa um grande problema. Desde que a gente se entende por gente, a gente ouve falar do cometa mais famoso da Terra, que é o quê? Ou do universo, pelo menos para nós, né? É o cometa Halley. De tantos em tantos anos ele passa por aí, e a gente observa ele, e é engraçado, né? Parece que tem uma lei que rege a vida desse cometa. Esse cometa não tem vida própria, ele é um pedaço de pedra, de ferro, e ele está andando por aí, irmãos, e ele demora não sei quantos anos para passar perto da gente. E eu digo para você, como que existe um negócio desse? Tem uma lei que rege esse negócio, ele faz o que ele tem que fazer. E é engraçado, quem criou essa lei? Como que funciona esse negócio? E ou de tempos em tempos, nós ouvimos falar. E desde que o ser humano conseguiu enxergar esse cometa, e é lógico que não existe só esse, existe milhões, bilhões de outras situações aí no universo, que podem ser observáveis ao homem. E existe uma lei que domina sobre essas coisas todas. Nada sai do lugar. Aliás, se a terra, irmãos, parasse de girar, se a terra parasse de girar, todos nós aqui morreríamos, só se ela parasse de girar. A gente às vezes não pensa nesse negócio, sabe por quê? Porque a coisa está acontecendo, o mundo está rodando, está girando, as coisas estão, desde que nós somos crianças, elas estão acontecendo da mesma forma, existe uma lei na natureza, e se essa lei for quebrada, grandes problemas acontecerão. No entanto, essas leis não se quebram, porque foi um Deus criador, um Deus fantástico, magnífico, que a nossa mente é incapaz de conseguir conceber, que criou toda essa organização. Mas não tem só beleza, não tem só organização, tem diversidade. Quando Deus criou a terra, Ele criou fauna, Ele criou flora. No Gênesis capítulo 1, dos versos 11 até o 25, se você lá ler todo o enredo, você vai perceber que Deus criou toda essa fauna, toda essa flora. Eu não sei se tem aqui alguém que trabalha ou estudou biologia. Se você estudou biologia, pelo menos um pouco, você já pôde perceber como a biologia é fantástica, como a biologia é linda, como ela é maravilhosa, e ela não é uma obra do acaso, não pode ser uma obra do acaso, irmão, porque não é só a biologia, tem uma outra infinidade de coisas no mundo, né, que nós observamos, e também observamos a grandeza de Deus atrás de tudo isso. Nós vemos que Deus criou o ser humano, e Deus criou um ser humano perfeito. Quando a gente olha para nós, fisicamente falando, nós vamos ver uma máquina perfeita, irmãos, que é capaz de fazer qualquer coisa, uma máquina poderosa, um cérebro que nem nós mesmos sabemos dominar a capacidade que esse cérebro tem. Deus faz um homem, Deus faz uma mulher, seres humanos perfeitos, irmãos, perfeitos, um complementando a vida do outro. O texto de Gênesis 1, 27 e 28 fala: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus cria o ser humano de uma maneira perfeita, e Deus então coloca o ser humano em um lugar especial. A Bíblia vai dizer o seguinte, Gênesis 2, 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe um detalhe aqui interessante, que o texto fala que Deus criou o jardim do Éden. Deus plantou um jardim. Então dá a ideia de que o jardim do Éden, ele era um lugar especial feito por Deus. E por que Deus fez aquilo?
Deus fez aquilo porque Ele queria dar um lugar especial para o homem e para a mulher. Nesse lugar, segundo o texto, tinha subsistência para o homem e para a mulher. A Bíblia diz que nesse lugar tinha a árvore da vida, aonde o ser humano poderia se alimentar, e ele não precisava trabalhar para ter a sua comida, porque a árvore da vida lhe daria a oportunidade de sobrevivência e de sobrevivência eterna. A Bíblia então mostra para mim que o trabalho, a dureza, a dificuldade, nesse momento aqui não existia. Deus faz um lugar especial e dá condições de subsistência para o homem. Não havia necessidade de trabalho duro. Por que eu digo que não havia necessidade de trabalho duro? Porque Deus deu algumas incumbências para o homem. Mas no meu modo de entender, essas incumbências que Deus deu para Adão, do tipo, olha, você vai cuidar do jardim, você vai ser um jardineiro, você vai cuidar do jardim, você vai dar nome para todos os animais. Mas isso, no meu modo de entender, isso não é trabalho duro. Isso é o quê? É mais para que o homem tivesse uma razão, um senso de existência, um senso de utilidade, para que ele não ficasse ali sem ter nada o que fazer. Até nisso Deus pensou na hora de criar a humanidade, de criar um lugar especial e dar vou chamar de hobby, dar um hobby para o homem, para que ele não ficasse ocioso, sem nada, com aquele sentimento de que eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo aqui? Deus pensou até nisso, quando criou esse ambiente perfeito que eu estou enquadrando aqui para você. Deus também, no texto, Ele traz a ideia aqui de harmonia geral, quando Ele cria todas as coisas. O texto de Gênesis 1, 29 e 30 diz assim: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Você observou no texto aqui, que Deus criou para todos os seres viventes o seu alimento. O seu alimento. Quando a gente estuda cadeia, aquele ciclo da vida, quando a gente olha para a fauna, para os animais, tem lá então o ciclo da vida. Um bichinho se alimenta do outro, não tem? Até que chega no topo da cadeia alimentar, que aquele bicho lá, ninguém pode com ele a não ser o homem. Pois é, o texto vai dizer aqui que não existia morte. O texto vai dizer aqui que Deus cuidou até mesmo dessa harmonia da criação, onde os animais, eles não se comiam uns aos outros. Existia um ambiente sem morte. É importante que você lembre esse tipo de coisa, porque o ambiente que Deus criou, irmão, o ambiente foi um ambiente harmonioso entre todos os seres criados por Deus. Então existia isso, foi dessa forma. Existia também liberdade. Existiu, talvez, essa liberdade, é claro que não deu, ela nos trouxe problemas, mas não porque o problema foi Deus. Eu quero que você entenda que nessa criação perfeita de Deus, não caberia Deus criar algo grandioso, lindo, maravilhoso, e apenas formar o ser humano e colocar ele como um robozinho lá dentro, e quase que fazendo assim, olha, agora você vai fazer tudo que você puder, desde que eu deixe. Eu sou o seu dono e você é meu escravo, você vai fazer só o que eu quero. Não, Deus deu liberdade para o homem. Nesse ambiente lindo, maravilhoso, com beleza, com harmonia, com equilíbrio, com perfeição, Deus coloca o ser humano ali e dá liberdade para esse ser humano. Diz o texto o seguinte, Gênesis 2, 9 e 16 e 17, o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Eu quero deixar um detalhe aqui, ó. A Bíblia vai dizer que
todas as árvores, ó, o Senhor fez então nascer do solo todo tipo de árvores, e todas elas eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Porque alguns de nós erramos, porque nós ficamos pensando que a árvore do conhecimento do bem e do mal, só ela era linda, maravilhosa, e que fez com que os olhos do ser humano fossem atraídos para ela, e por curiosidade, Adão e Eva acabaram pecando e acabaram errando. A Bíblia diz que todas as árvores eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Todas, com exceção a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu faço essa pausa aqui, só para mostrar para você que Deus não montou uma arapuca para o homem. Porque às vezes a gente fica com essa neura na cabeça, de que Deus construiu um jardim, que tudo era mais ou menos, tudo tinha uma certa beleza, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha uma fruta que era fantástica, que era linda, que ela seduzia só por olhar. Não foi assim, irmão, não foi assim. O ambiente onde eles foram criados foi um ambiente de total perfeição. E o texto continua: e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu enxergo aqui, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu enxergo aqui, a título de preâmbulo, eu enxergo liberdade. Neste ambiente perfeito, Deus coloca o ser humano com liberdade. Esse ambiente perfeito tem vida, e tem vida sem fim. A vida nunca iria acabar para Adão, Eva e, consequentemente, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos e todo o restante das suas gerações, se eles não errassem durante o percurso. Deus tinha um ambiente perfeito, com vida sem fim, porque a morte não existia no projeto original de Deus. E por último, comunhão. Existia uma comunhão, porque você vai observar no texto, se você olhar a narrativa do Gênesis, que Deus tinha comunhão com o homem e com a mulher. A mulher tinha comunhão com o homem tinha comunhão com a mulher e o homem tinham comunhão com os animais tinham comunhão com o homem e com a mulher, e Deus tinha comunhão com eles. Eu enxergo uma plenitude de comunhão com todos os seres criados até então. Você percebeu comigo? Beleza, organização, diversidade, ser humano perfeito. Você vê aqui um lugar especial, subsistência, harmonia, liberdade, vida e comunhão. Rapidinho, eu mostro para você aqui um cenário que é a criação de Deus para o ser humano. Não tem como não dizer outra coisa, a não ser aquilo que o salmista disse no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. É impossível olhar para este ambiente relatado em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e não enxergar um Deus glorioso, um ser supremo, que cria todas as coisas com organização, cria todas as coisas com um propósito. Porém, irmãos, e essa é a parte ruim, né? Com a liberdade que Deus deu ao ser humano, o ser humano consegue estragar ou trazer um defeito para a criação divina, estraga o plano de Deus, e Deus então, que eu sempre digo, volto a repetir, Deus não foi pego de surpresa com isso. E Deus, então, Ele monta um plano para mostrar para o homem que Ele ama esse homem que Ele criou. Que Ele não só criou, mas que Ele ama. E agora Ele vai provar para essa criatura que Ele o ama. E vai, então, enviar Jesus. E você conhece a história da salvação por intermédio de Cristo. Eu fiz aqui um gráfico para que você entenda o daqui para frente, tá? Eu quero que você enxergue todo esse mundo perfeito que eu falei até agora, nessa figurinha aí, ó. Imagina aí um mundo perfeito que Deus criou, com todas as coisas maravilhosas, um mundo que nós gostaríamos de viver.
Existia possibilidade de erro nesse mundo. Grava aí, ó. Existia só a possibilidade de erro, certo? No mundo perfeito. No mundo perfeito que Deus criou, colocou o homem e deu liberdade para ele. E essa liberdade gerou a possibilidade. Por mais ínfima que fosse, mas existia a possibilidade do erro, certo? Mas aí então o homem erra. E aí o mundo se torna um mundo ruim. A morte começa a dominar. O primeiro filho que esse casal vai ter, esse primeiro filho, fora do ambiente que Deus planejou, fora do ambiente que Deus cuidou, fora do ambiente que Deus presenteou esse casal, esse primeiro filho vai matar o outro. O mundo agora já não é mais belo. O mundo agora é um mundo que a gente chama de mundo caído. E nesse mundo aqui, ao contrário, esse mundo aqui, ao contrário deste, porque neste mundo tem a presença de Deus. Tem um Deus lá dentro do jardim junto com eles. Mas agora, esse Deus, quando o homem peca, Deus fala para ele assim, ó, agora você tem que sair daqui da minha presença, e você tem que ir para fora do jardim. E agora, eu não vou com você para lá. Você vai estar por conta própria. Eu disse para você não desobedecer, porque se você desobedecesse, você morreria. E agora então você vai pegar a jornada da morte. Você vai sair dessa subsistência, dessa beleza, dessa coisa projetada maravilhosamente para você, e agora você vai pegar o rumo da morte. O mundo agora passa a ser um mundo obscuro. O mundo é caído. O mundo tem morte pela frente. E esse mundo caído não tem a presença de Deus. Pelo menos não mais fisicamente, para aqueles dois, porque eles tinham harmonia com a presença de Deus. Aí agora, vem, na sequência da história bíblica, neste mesmo mundo perdido, né, porque o cenário é o mesmo, ó, nesse mesmo mundo perdido, agora a luz de Deus brilha através de Cristo. A luz entra nesse mundo. E agora então, é neste mundo que eu e você estamos vivendo. E a Bíblia vai dizer, porque esse mundo, agora, ele tem a presença de Deus. Esse nosso mundo hoje tem a presença de Deus. Porque Jesus veio. Jesus se mostrou. Jesus se encarnou. Jesus ressuscitou. E Jesus disse, eu estou com vocês até o último dia. Então a diferença básica, irmão, deste mundo aqui, tenebroso, até este aqui, quando Jesus chega, é que nesse mundo não tinha Deus, mas agora Jesus, ele se revela para a humanidade, e agora existem habitantes deste mundo, alguns continuam no mundo de trevas, aguardando a morte, mas outros têm a sua esperança em Jesus, na cruz. E aí, eu vou dizer que esse mundo tem a presença de Deus, mas esse mundo ainda não é como o mundo no Éden. Aí vai acontecer o quê? Um dia, o Senhor vai restaurar para mim e para você aquele mundo perfeito, e Ele vai trazer este mundo perfeito para mim e para você. Presença de Deus e novamente perfeito. Aqui, querido, olha que coisa interessante. Aqui só existia a possibilidade de errar, só a possibilidade. Aqui, todo mundo começou a errar. E enquanto nós não tivemos a figura de Cristo, nós estamos fadados ao erro. E o ser humano foi errando, né? Deus deu chance para o ser humano. Veio a época do dilúvio, Deus teve que acabar tudo de novo, porque o ser humano continuou a errar. E agora então, Deus envia Jesus, e agora, com Jesus, existe a possibilidade de não errar. Sem Jesus, eu erro de uma forma natural. Com Jesus na minha história, eu tenho a possibilidade de não errar. Porque se Ele for o diretor da minha vida, eu não vou errar. Mas um dia Deus vai restabelecer esse negócio. E aí então, nós vamos ter novamente, irmãos, o mesmo estado que Deus nos deu, ou deu para a humanidade na figura de Adão e Eva. Eu quero que você fique com essa imagem na sua cabeça, para que você
perceba que, de uma forma direta ou indireta, semelhantemente, nós, a minha família e a sua família, hoje, embora vivamos ali nesse contexto de que nós estamos vivendo num mundo caído, mas nós temos a figura e a presença de Jesus na nossa vida, e temos a possibilidade de não errar, porque Jesus, se Ele tomar conta da nossa existência, nós não vamos errar. Eu quero levar você a compreender que existe uma semelhança agora, entre a minha família, a sua família, e a família de Adão e Eva. Porque a história agora, parece que ela está se repetindo. Se repetindo. A única diferença é que nós não vivemos mais um mundo perfeito, irmãos. Não vivemos. E a diferença é que agora, nós cristãos, nós temos possibilidade de não errar. E a diferença é que nós estamos aguardando ansiosamente o dia em que Deus vai reparar todo esse negócio aqui. Mas enquanto isso não acontece, qual é o estilo de vida que eu vou viver como família? Eu estou fadado a tudo dar errado na minha vida? Não. Mas eu não estou no mundo caído? Está. Mas, no entanto, eu tenho possibilidade, diante de Deus, de ter uma vida que olha para a criação divina e aprende com o casal original. Porque se você vai observar comigo que a nossa história, a história da nossa família, não é diferente da história da família de Adão e Eva. À luz de tudo que nós estamos aprendendo, e vamos aprender ao longo deste mês, eu quero que você enxergue algumas verdades com relação àquilo que a gente já viu, principalmente na postura da primeira família, com relação à postura da sua família. Primeira coisa que eu preciso aprender é que eu preciso valorizar o que Deus fez por mim e o que Ele me deu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o casal original, lembre-se que o foco nosso esse mês é família. Eu quero que você enxergue você como um ser familiar. Porque ali em Adão e Eva, não foi só um que errou, foi os dois que erraram. E as consequências não veio só para um, veio para a família, irmão, veio para a família. Eu preciso aprender então, à luz do que eu já vi no Gênesis 1 e 2, eu preciso valorizar o que Deus me deu e valorizar o que Ele fez por mim. Olha só, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o, e o deu ao seu marido, que comeu também. Sabe o que eu enxergo aqui? O casal original não valorizou o que Deus fez por eles e não valorizou o que Deus deu para eles. Eu não posso cair nesse erro. Eu, hoje, e você também não. Eles não valorizaram. Sabe, é interessante, mas tem um detalhe aqui. Eles focaram naquilo que teoricamente eles não tinham, em detrimento de todas as coisas que eles tinham. Você percebeu, eu fiz questão de montar um cenário aqui, de como era a criação, da beleza da criação, de como ela era perfeita, de como tudo era harmonioso, lindo, maravilhoso, tudo perfeitinho no seu lugar. E vocês observaram que a serpente, ela enganou Adão e enganou Eva, com uma coisa muito simples. Ela disse assim, olha, vocês não têm o conhecimento do bem e do mal igual Deus. E você observa que, com isso, ela tira o foco de tudo que eles têm. E olha, não era pouca coisa, não é? Eu acho que você já enxergou comigo que não era pouca coisa. E de repente a serpente vai iludir o casal, fazendo eles focarem em algo que
supostamente eles não tinham. Que era o quê? Vocês não têm o conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão igual a Ele. A serpente tocou em um ponto. E eu e você, nós não podemos cair neste problema, irmãos. Tudo que a gente tem precisa ser valorizado por Deus. Ou melhor, tudo que a gente tem foi dado por Deus precisa ser valorizado por nós. Porque Deus não deu pouca coisa para a gente. Mas você já notou que tanto eu quanto você, nós sempre estamos de olho e nós sempre estamos ansiosos com as coisas que nós não temos? O que tira o seu sono? O que traz preocupação para você? Eu não me esqueço, esses tempos atrás, conversando com um amigo, que graças a Deus ele progrediu muito na vida, progrediu muito financeiramente falando. E brincando um dia ele disse para mim, não, olha, não adianta a gente ganhar mais. É um negócio louco, porque não adianta a gente ganhar mais. Porque eu posso ganhar mais, mas eu sempre estou no limite. Eu posso ganhar mais, mas eu sempre estou olhando para o que o outro que tem mais do que eu. Por que eu não cheguei lá ainda? O ser humano, ele tem um defeito muito grande, porque ele olha para aquilo que ele não tem. E ele não olha e não foca naquilo que Deus já deu para ele. Adão e Eva cometeram esse erro, e eu quero dizer para você, eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer para você como família, olhe para o que Deus já te deu, valorize o que Deus já te deu, enxergue a beleza que você tem na mão, enxergue aquilo que Deus já te presenteou, e infelizmente os seus olhos estão sendo seduzidos pela mesma serpente do Éden, a olhar para as outras coisas que você ainda não tem. E você talvez está infeliz, vivendo de uma forma infeliz, porque você acha que não tem alguma coisa, e você acha que aquilo é a coisa mais importante para a sua vida, quando na verdade não é. Você acha que aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a coisa mais importante para Adão e Eva? Não, não era. A gente precisa aprender a valorizar o que Deus nos deu, e não só valorizar, a gente precisa entender que Ele deu para a gente, Ele faz e dá coisas para a gente. Irmãos, a gente tem que, muito mais do que valorizar, a gente tem que cuidar. Sabe o que Deus te deu e que você às vezes não cuida direito? Seu corpo. Deus te deu, você lembra que eu falei que Deus te deu um corpo perfeito? Deus te deu um corpo perfeito, brilhante, mas às vezes você não cuida do seu próprio corpo. Você talvez até usa aí frases retóricas dizendo que você cuida tal, mas lá no fundinho da sua alma às vezes você não cuida. Às vezes você não valoriza o trabalho que você tem, que é um meio de subsistência que Deus te deu, pelo menos neste momento da sua história, é um meio de subsistência que Deus te deu. E às vezes você não valoriza o trabalho que você tem, você fala mal do trabalho que você tem, você não gosta do trabalho que você tem, você vai lá e faz a coisa meio desleixada, porque você não valoriza aquilo que Deus te deu para a sua subsistência, porque os seus olhos estão em outro, seus olhos estão em outras possibilidades, e você nunca está feliz, porque os seus olhos sempre estão em outros lugares. Você não valoriza o que Deus te deu para a sua subsistência no dia de hoje. Às vezes você não cuida do seu trabalho. Outra coisa que às vezes a gente também não dá valor, o meio ambiente. A gente não dá valor no meio ambiente, irmãos. Nós somos muito hipócritas quando se fala de meio ambiente. Pouquíssimos de nós cuidam de verdade da natureza. Foi Deus que nos deu a natureza. E nós estamos depredando a natureza de pouco a pouco. E às vezes até mesmo de forma inconsciente, mas nós estamos fazendo isso. Certo? Nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, e aquilo que Deus nos deu de uma forma perfeita. E a última coisa que eu quero destacar aqui nessa questão de falta de valorização, e falta de entender que foi Deus que me deu, por isso eu tenho que valorizar ao extremo, é a minha própria família. Às vezes a gente não valoriza a própria família. Muita gente vivendo no seio do lar, ou seja, dentro de casa, descontente
com a própria família. E com aquela consciência de que a família foi Deus que me deu. Se você é como eu, que tem aquela ideia plena no fundo da alma, de que todas as coisas que você tem, foi Deus que te deu, porque eu pedi. Eu pedi aquela mulher ali para Deus, pedi. Eu falei com nome e sobrenome para Deus. Deus, eu quero. Eu lembro que quando a gente estava quase começando a namorar, era 12 de junho mais ou menos, né? Eu tinha feito aniversário 14 de maio. Eu falei, Deus, me dá um presente atrasado. E Ele deu. E Ele me deu. Às vezes ela me tira do sério, né? Às vezes eu quero mandá-la de volta para Deus. Mas eu me lembro, quando eu quero mandá-la de volta para Deus, eu me lembro que um dia eu pedi ela para Deus. E Deus falou assim, toma aqui meu irmão, toma aqui meu filho querido. Você pediu, eu estou te dando. Então se sinta satisfeito com o que eu te dei. Porque um dia você pediu. Então, para o crente, eu não sei se você é assim, mas eu passei a viver assim. Para o crente, tudo que nós pedimos a Deus, Deus Ele acaba dando para a gente. Eu preciso valorizar isso. Eu tenho que lutar pela minha família, tenho que lutar para eu ser uma pessoa melhor. Eu tenho que lutar e pedir a Deus, para que Deus convença o coração da André, para que ela seja uma pessoa melhor aos meus olhos, dia após dia. Eu não posso desvalorizar a minha casa, já que o foco que a gente está trabalhando nesse mês é família, certo? Eu tenho que olhar para o que eu tenho e ficar contente com o que eu tenho. Eu não posso ter a insanidade que Adão e Eva tiveram, quando olharam para a única coisa que eles não tinham, e eles jogaram fora tudo, por causa de uma só coisa. Segunda coisa que tem de lição para o seu coração aqui nessa noite, eu preciso levar em consideração a palavra de Deus. Eu preciso levar em consideração as ordenanças, o direcionamento de Deus, a orientação, o comando de Deus na minha vida. E quando eu olho para isso, eu tenho que enxergar que este comando está aqui na palavra do Senhor. Eu tenho que valorizar, tenho que levar em consideração aquilo que está escrito na palavra de Deus para o meu viver. Porque Adão e Eva não levaram em consideração o comando, a ordem do Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão e Eva, eles ouviram o que Deus disse. Eva, ela até gravou o que Deus disse, porque quando a serpente conversou com ela, e a serpente falou assim, mas não é verdade que Deus disse assim, 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 assado? Ela falou assim, não foi isso que Deus falou não. Porque a serpente já tentou enganar Eva já no início, dizendo, é verdade que Deus falou que vocês não podiam comer de nenhuma árvore, nenhum fruto? Ela falou, não é assim não, filho. Você está enganado. Deus falou que a gente podia comer tudo, menos um. E aí, como a serpente não ganhou a primeira batalha, ela vai para a segunda e ela fala assim, não, Deus disse o quê se comesse aquela lá? Deus disse que nós iríamos morrer. E aí o diabo fala assim, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma. É que Deus está meio assim, se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele, e Deus não quer esse negócio, por isso Ele está fazendo isso com você. Por que eu estou criando esse enredo aqui? Só para você perceber uma coisa, que a Eva, ela ouviu, que a Eva gravou, e que ela sabia de cor o que Deus havia falado. No entanto, ela não fez. Sabe o que isso me lembra? Crente. Não me lembra não crente? Porque não crente não sabe a palavra de Deus. Não crente não sabe as ordenanças de Deus. Não crente não sabe decora a Bíblia. Quem que sabe decora a palavra? Quem que recita o versículo? Quem que sabe o que Deus espera dele? Quem? Nós, eu e você. Nós sabemos, e às vezes até sabemos como Eva, sabemos decor.
A orientação da palavra de Deus, irmãos. Você lembra que no quadro que eu pintei aqui, aquele quadro sombrio com a figura de Cristo? Aquele quadro sombrio com a figura de Cristo indica para nós que agora eu posso viver nesse mundo sombrio com a possibilidade de não errar. E por que vem a possibilidade de não errar? Porque eu tenho uma orientação. Eu tenho um Espírito Santo na minha vida que me orienta, que conduz o meu caminho e que diz para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. Logo, existe para mim agora a possibilidade de não errar. Irmão, isso é fantástico, porque só com a vinda do Espírito é que nós temos essa condição. E Deus vai nos julgar diante dessa condição. Portanto, a orientação da palavra de Deus, ela é a única possibilidade de não errar. É por isso que eu não posso brincar com esse negócio. Porque eu tenho orientação. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. O Espírito age e trabalha na minha vida. Eu não posso cair na mesma armadilha de Satanás, porque a armadilha é a mesma. Agora, sabe que nós temos uma dificuldade maior do que Adão e Eva? Porque Adão e Eva, era só eles dois. Eles não sabiam de nada do que poderia acontecer. Eles estavam ali, meio que, eles foram iludidos pela serpente. E aí eles não tinham noção do que, se esse negócio era verdade, se não era verdade, se Deus era daquele jeito ou não era, apesar de ter a comunhão com Deus, talvez eles não conhecessem Deus de uma maneira tão profunda ainda, eu não sei, eu só sei de uma coisa, irmãos, eu e você, as nossas famílias, nós sabemos muito bem quais são as consequências de não ouvir e não estar atento à orientação de Deus, como Adão e Eva. Mas o problema é que Adão e Eva não sabiam das consequências. Eles não tinham nem noção, mas nós sabemos. Olhando para a história, nós sabemos muito bem das consequências, porque nós temos o relato do livro de Gênesis, que fala que o mundo virou caos depois daquele episódio da queda. Então nós temos que ficar muito mais espertos, porque nós já sabemos das consequências. Adão e Eva não tinham nem noção disso. E eu nunca vou esquecer de dizer uma coisa, para ficar bem marcado na sua alma, que Adão, Eva, eu e você, nós temos infinitos sims de Deus. Infinitos sims. Coma de toda a árvore do jardim. Qualquer uma delas, todas elas são lindas, todas elas são agradáveis aos olhos, todas elas são palatáveis, todas elas têm um sabor maravilhoso. Comam de todo fruto, menos de um. E para mim, para você não é nada diferente. Você também tem possibilidades. Deus te deu uma família, Deus te deu condições, Deus te deu um filho, Deus te deu uma filha, Deus te deu, se não deu um filho, deu um parente muito chegado, Deus te deu um sobrinho muito chegado, Deus te deu condições de vida, Deus te deu um lar, Deus te deu infinitas coisas, irmãos. No entanto, muitos de nós vivem tristes por causa, às vezes, de um não. Porque foi o caso do Jardim do Éden. Infinitos sims, um não. E com um não eles conseguiram errar. E nós, às vezes a gente olha para o casal e fala assim, onde você estava com a cabeça de fazer essa besteira? E nós estamos numa situação muito semelhante. Nós temos infinitamente mais sims do que Deus. De Deus do que nãos de Deus. Às vezes as pessoas taxam os evangélicos como o povo do não. Povo que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Na verdade, nós não somos o povo do não pode. Nós somos o povo do pode. Fala para um bêbado, o bêbado vai falar para a gente que a gente não pode beber. Sabe o que eu vou falar para ele? Assim, é você que não pode e não consegue largar a bebida. O não está com você, não está comigo. Eu sou livre. Eu bebo a hora que eu quiser. No entanto, eu não quero beber. E eu não vou beber. Agora, quem não pode sair desse negócio é você, porque agora você não consegue.
É a mesma coisa que o drogado. É a mesma coisa da pessoa que está viciada em prostituição. É a mesma coisa com todos os tipos de pecado que existem por aí. Eu não posso? Não, eu posso. Mas eu não quero. Porque o meu Deus falou para mim que isso não vai ser bom para mim e nem para minha família. Eu posso, mas eu não quero. Agora você é quem não pode, porque você não consegue. Não existe uma força dentro de você, essa força chamada Espírito Santo de Deus, que existe dentro de mim, que faz com que eu diga para mim mesmo, eu posso, mas como meu pai disse para que eu não fizesse, eu não vou fazer. Eu tenho força, eu tenho sim, o sim de Deus, sempre na minha vida. Deus, Ele continua falando aos homens, Deus continua orientando os homens, Deus continua dando algumas orientações do tipo, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque senão vocês vão morrer, quem vai se dar mal nessa história é vocês, não são eu. Deus falou isso para o casal original. E hoje Ele fala um monte de outras coisas para mim. Não faça isso, porque quem vai se dar mal não sou eu, filho, é você. Não faça isso. A minha filha, tem alguns momentos assim, que eu perco um pouco, saio um pouco do sério com ela. E aí eu viro para ela e falo assim, faz. Quer fazer? Pode fazer, não tem problema não. Quem vai se dar mal não sou eu. Quem vai se dar mal com esse negócio é você. Quer fazer? É isso mesmo? Você escolheu esse negócio? Então vai lá e faz, minha filha. Aí ela dá uma estatelada, ela dá uma olhada para mim, diferente. E parece que naquele momento o Espírito Santo de Deus convence o coração dela de que eu não estou fazendo aquilo porque eu sou um truculento que quer dominar a vida dela e quer que ela só faça o que eu mando. Não, eu sempre falo assim para ela, só estou aqui para te proteger. Quer fazer? Pode fazer, mas depois não se esqueça que o seu pai disse para você não fazer. Você acha que com Deus o negócio é diferente com a gente? Com a gente que é marmanjão, que tem mais de 50 anos? Você acha que com Deus é diferente? Não é, irmão. Eu preciso levar em consideração a orientação e a voz do meu Deus, porque de certa forma, a história do Éden, ela continua acontecendo na vida de todos nós. Deus orientando, faça, viva, seja feliz, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Terceira coisa, eu preciso entender a minha condição de propensão natural ao erro. Essa ilustração que eu trouxe aí, é para você lembrar, tá? Só para você lembrar da história de Caim e Abel. Quando aquela primeira família sai do contato com Deus, da comunhão com Deus, daquele momento em diante eles têm uma propensão natural ao erro. E aí então, um vai matar o outro. Adão e Eva, dentro do jardim, dentro do plano original de Deus, eles não tinham propensão para erro. Grava esse negócio aí na cabeça, porque às vezes a gente não se liga nisso. Enquanto eles estavam em harmonia com Deus, dentro do jardim do Éden, enquanto eles estavam em comunhão com o Senhor, enquanto eles não erraram, eles não tinham propensão natural para errar. Foi preciso uma forcinha, existia apenas a possibilidade de errar. E aí então, eles acabaram errando. O problema, irmão, é que eu e você, que vivemos num mundo caído, com as consequências do pecado original, eu e você temos uma propensão natural para o erro. Nós não precisamos de forcinha para errar. Não. A gente erra com muito mais facilidade. É por isso que eu e você temos que ter muito mais pé no chão e muito mais preocupação com os erros. Porque naturalmente eu caio no erro. Eu não preciso que ninguém me ensine a errar. Eu vou errar por natureza. Eu herdei essa consequência do pecado que infelizmente veio do jardim do Éden para mim.
O ser humano é assim, eu não estou falando só do Silvio, estou falando de você também. Ninguém precisa ensinar você a fazer a coisa errada. Mesmo se você for uma pessoa com 50 anos de idade, você ainda tem desejos pecaminosos no seu coração, na sua alma. Ninguém precisa ensinar você a errar. Você vai errar de uma forma natural. Se ninguém ficar olhando, observando, atentando para você, orientando você, e esse é o papel do Espírito Santo do Senhor, se ninguém fizer isso, naturalmente você vai errar. Então a gente tem que se preocupar muito mais do que o próprio casal, porque o casal não tinha propensão natural. E eu tenho. E como uma transição para o próximo ponto aqui, já que o foco sempre é família, você precisa entender, meu irmão, que a pessoa que vive junto com você dentro da sua casa, também tem uma propensão natural para errar. Certo? Essa pessoa, ninguém precisa fazer muita força para que ela erre. Ela vai errar de uma maneira natural. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente espera no ambiente de lar, porque o nosso ambiente de lar aqui, ó, meu e seu, ele é um ambiente cristão. Onde as pessoas, a grande maioria, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Onde o Espírito Santo do Senhor já tem liberdade na pessoa e já fala com a pessoa. Você já pediu para que o Espírito Santo habitasse em você, ele está dentro de você, e na hora que você vai fazer as coisas erradas, este Espírito, ele começa a convencer o seu coração para você não fazer. Então a gente vive nesse mundo caído com uma propensão natural ao erro, mas o Espírito Santo está dentro de nós, e como ele está dentro de nós, e nós vivemos num ambiente cristão, familiarmente falando, a gente pensa que o nosso cônjuge, que o nosso filho, que o nosso pai, que eles não vão errar com a gente. Mas eu só estou aqui para relembrar você que a gente ainda vive num mundo com propensão natural para errar. E que se eu não me policiar muito, uma hora ou outra eu vou errar. E com quem que eu vou errar mais? Com ela. Com a minha esposa. Por quê? Porque ela está o dia inteiro do meu lado. Com a minha filha, porque eu passo o maior tempo da minha vida também junto dela. Dentro de casa, é engraçado, sabe o que acontece com a gente? A gente espera a perfeição do outro, não é mesmo? Você não espera que o seu marido seja o melhor marido do mundo? Espera ou não espera, minha querida? Você espera. Se você falar que não, você está mentindo. E você, homem, você não espera que a sua mulher seja a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais amável, mais carinhosa? Você não espera isso dela? Espera. Só que eu vim aqui lembrar você, nós vivemos num mundo caído, com propensão natural ao erro. Por isso que além de orar por mim, eu tenho que orar por ela. Dizendo, Deus, trabalhe no coração da minha esposa, para que ela consiga ser uma pessoa melhor. E trabalha também no meu, Senhor. Eu sei que o meu não precisa tanto assim quanto o dela, né? Que eu estou num nível um pouquinho melhor, mas trabalhe um pouquinho no meu também. A gente sempre espera a perfeição dentro de casa, irmãos. E é por isso que a gente quebra o pau dentro de casa. A minha mulher, de vez em quando, fala umas coisas para mim. Eu tenho que falar para você ver quanto eu sofro. Minha mulher fala assim para mim, por que você não me trata igual uma ovelha? Porque com a ovelha, você é todo cuidadoso. Porque com a ovelha, você não levanta a voz. Porque com a ovelha, eu falei, mas você é minha mulher. Além de ovelha, você é minha mulher. Então, o que acontece? O que acontece dentro de casa, irmão? Dentro de casa, a gente tem muita dificuldade porque a gente espera a perfeição do outro lado. A minha esposa espera a perfeição do meu lado, mas eu sou um ser propenso de uma forma natural ao erro. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou errar todos os dias com ela, se é que eu não erro. E isso vai acontecer da mesma forma de lá para cá. Eu estou dizendo isso para você entender que você precisa, principalmente dentro da sua casa, se manter de joelho no chão.
Porque se deixar você largadinho, você vai errar rapidinho. Se você não estiver na dependência do Espírito, você vai cair como uma bicicleta que não tem pezinho. Que para, e na hora que para, não tem pezinho, tum, cai, não tem jeito. Eu tenho que aprender a lidar com as consequências da queda. Coloquei essa imagem para você lembrar do mundo que você vive. Nós vivemos num mundo caído. Eu tenho que aceitar, irmãos, que o mundo que eu vivo não é um mundo perfeito. E nós temos muita dificuldade de aceitar esse negócio. Sabe por quê? Porque quando as pessoas erram com a gente fica furioso. Fica furioso porque as pessoas erram com a gente. Quando a dor bate na nossa porta, quando o sofrimento bate na nossa porta, a gente também fica para baixo, a gente fica desanimado, a gente perde o chão. Eu quero lembrar você, irmão, você está vivendo, apesar de ter a glória de ter Cristo na sua vida, você ainda está vivendo num mundo caído, aonde o próprio Cristo disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. E se eu venci, você vai vencer. No entanto, ele não retirou a frase de que vocês vão ter aflições. Eu vim aqui para lembrar você que quando a dor, quando o sofrimento e quando a morte bater a sua porta, que você se lembre que você está vivendo num mundo caído e que infelizmente agora a morte faz parte da nossa agenda. Quantos de nós sucumbem emocionalmente quando nós perdemos alguém? Porque nós não estamos preparados emocional, espiritualmente falando, para uma consequência da queda. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, meu irmão, eu quero que você lembre-se e entenda que você está vivendo num mundo caído. Eu não posso culpar a Deus por causa disso. Quantos de nós, talvez você já tenha feito isso, na hora que a dor, na hora que o sofrimento chega, você culpa a Deus por causa do sofrimento. Só quero lembrar você, lembra das 4 imagens? Lembra a primeira? Foi aquele lugar que Deus fez para você. E eu vou dizer para você, Ele ainda vai te levar para lá. Ele vai restaurar você naquele lugar. Mas por enquanto, nós não podemos perder a realidade de que a gente vive num mundo com consequências da queda. Por isso que eu tenho que ter muita inteligência emocional, muita inteligência espiritual para eu lidar com isso. E a última coisa, e aí eu vou encerrar essa palavra para o seu coração. Eu tenho que aproveitar e agradecer a chance de reversão deste quadro. São 2 coisas. Eu tenho que aproveitar a chance de reversão desse quadro e tenho que agradecer a chance. Por que eu estou falando isso? Bom, eu tenho que aproveitar a chance de reversão é para você que de repente está aqui comigo hoje, não sei, e você que ainda não colocou Jesus na sua vida. Você tem que aproveitar a chance, porque Deus disse que vai reverter esse quadro. Deus disse que vai levar uma parcela da humanidade, e diz a palavra que são poucos, mas a palavra diz que vai haver uma reversão. Por isso você tem que aproveitar essa chance que Deus está te dando. É momento de você entender, dá para resolver esse negócio. Não vai ser assim o resto da minha existência. Só vai melhorar no dia em que você aproveitar essa chance. E aí você vai ter a possibilidade de não errar.
e você vai viver de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a figura do Cristo vivo, vai estar dominando a sua mente, dominando a sua alma, o seu coração, e mostrando para você que dias melhores virão. Eu vivo na esperança, não é expectativa. Porque expectativa é aquilo que eu não sei se vai acontecer, é pela sorte. Mas esperança eu creio de que vai acontecer. Eu vivo na esperança de que Deus vai colocar ordem nesse negócio um dia. De que todas as coisas serão trazidas para Ele. E tudo aquilo que você acha injusto hoje, um dia Deus vai colocar os pingos nos is. E vai resolver toda a injustiça da humanidade. Um dia Deus vai tirar, e a Bíblia diz, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque aquele estilo de vida vai passar, aquela era vai passar. Deus tem coisa nova para a gente. Eu vivo nessa esperança, e por viver nessa esperança, e ter essa certeza absoluta no meu coração, eu consigo viver num mundo caído, um mundo com consequências de pecado, um mundo mau, que às vezes me oprime, mas eu consigo ter uma fé firme de que um dia esse negócio vai acabar e que eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida, como a vida do Jardim do Éden. Beleza, harmonia, tranquilidade, sossego, sem nenhum tipo de problema e sem morte. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém volta para o Pai, se não for por mim. Ninguém volta a ter a presença física de Deus, se não sair desse mundo perdido, e por intermédio da cruz, chegar ao mundo que Deus nos deu de presente, lá atrás, quando Adão e Eva estavam aqui nessa terra. Hoje o que eu tenho para você é isso. Eu espero em nome de Jesus, que na semana que vem, o nosso foco é família. Eu quero que você se aproxime de Deus. Eu quero que você tenha um mês, faça um propósito no seu coração, tenha um mês que você vai reservar 15 minutos da sua vida para você se aproximar de Deus como família. E você cultuar a Deus de uma forma simples, singela, na sua casa, como família. 15 minutos da sua vida. A proposta é você começar hoje, dia 1º, e terminar no dia 31. Quem sabe isso vai virar um hábito na sua vida, e você nunca mais vai conseguir passar um dia sem reunir sua família, e agradecer a Deus, e orar ao Senhor, e ler um textozinho da palavra do Senhor, e meditar naquilo, para que você estreite seu relacionamento e sua intimidade com Deus. Espero em nome de Jesus, que você tenha sido abençoado com a palavra do dia de hoje, e que você tenha no coração, de que o que Deus quer, é que você esteja naquele mundo perfeito de novo, e Ele quer levar a sua casa, você e a sua família. Então faça o possível, para que isso aconteça. Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Eu quero fazer 2 coisas antes de orar. Primeiro, agradecer as pessoas que estão visitando a gente. Nós temos pelo menos 3 casais visitando a gente. Gostaria de pedir para a igreja, dá uma olhadinha, ó, ali atrás tem 2 casais, aqui tem mais um casal, lá no fundo tem um senhor. Eu quero que você, igreja, não deixe esse povo ir embora, sem você dar um aperto de mão, sem você dar fazer um carinho de alguma forma. Se eles não quiserem ser abraçados, você não abraça não, tá? Porque você sabe que com esse tempo de Covid, nem todo mundo quer ser abraçado. Então, com muito jeito, expresse amor para esses irmãos, tá? E eu quero agradecer a vocês que vieram aqui, você que é membro da igreja. A gente está sentindo falta de muita gente, tem muita gente doente, irmão. Acredite, nós tivemos uma dificuldade aí esses dias atrás, e ficou muita gente doente. Essas cadeiras vazias, elas vão ser preenchidas logo, logo. Espero em nome de Jesus, tá? Então, agradeço os visitantes, que em nome de Jesus vocês tenham desejo no coração de voltar a estarem conosco aqui no próximo domingo. E volto a dizer, todos são bem-vindos para fazer o culto no lar a partir do dia de hoje.
uma revista por família vai ser entregue ali agora na portaria da igreja, tá? Os recepcionistas vão ajudar você. Então, mesmo se você é nosso visitante, por favor, faça isso. Pegue a revista, ela é autoexplicativa. Eu estou dizendo uma coisa aqui, não me leva a mal não, mas eu falei isso no pequeno grupo multiplicador no meio da semana, tá? Se você é muito preguiçoso, tá? Se você é preguiçoso, você não gosta de ler, o negócio é tão mamão com açúcar, que aqui embaixo, aqui, se você tiver um celular com leitor de QR Code, o celular lê para você. É um absurdo esse negócio aqui. Eu vou até reclamar com o pessoal. Falo assim, isso aqui é exercitar, é engordar o pessoal preguiçoso da igreja, né? Que não quer ler. Mas se você não quiser ler, tecnologia está aí para te abençoar. Só escanear o QR Code e o seu celular vai ler para você todo o devocional, tá ok? Então, por favor, não perca essa bênção, tá bom? Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto e que a bênção de Deus seja com você. Não vá embora sem pegar a sua revista, tá ok? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar nesse instante? E aí depois, então, os irmãos, por favor, acolham os nossos visitantes, tá ok? Vamos fazer essa oração. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela possibilidade de estarmos juntos, de louvarmos o Senhor aqui, de cantarmos juntos para o Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que nos assistiram de casa. Nós temos muitos membros da nossa igreja nos assistindo de casa, muitos irmãos que estão doentes. Eu peço em nome de Jesus que eles sejam curados, Senhor, de todas as suas dificuldades, para que no domingo que vem nosso plenário possa estar mais bonito do que está no dia de hoje, e que em nome de Jesus todos estejam bem, com a saúde renovada. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, e que essa palavra que foi trazida para o nosso coração, que ela fique gravadinha no fundo da alma, mas que não fique só gravada, que nós não aprendamos só na teoria, que isso faça diferença na nossa vida, porque assim nós vamos ter uma vida melhor. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Em louvor e glória do Senhor, nós encerramos esse culto, pedindo que a graça do Senhor esteja conosco, que o amor de Deus, o nosso Pai, nos acompanhe, que a orientação do Espírito Santo esteja conosco no nosso dia a dia, nos orientando sempre, em todos os momentos, em nome e por amor ao teu amado Filho Jesus. Amém e amém.